eu procurei me desenvolver ao longo da minha vida muito, em relação ao autodesenvolvimento, né. Então, eu venho de uma estrutura familiar muito desajustada, vamos chamar assim, né, não é uma família de margarina onde tudo é perfeito. E aí, quando eu comecei a me deparar ali na adolescência com algumas questões emocionais que esse desequilíbrio familiar me trazia, eu comecei a perceber assim: "Tá, mas eu preciso de ajuda. E o que que eu vou fazer?", né. Na época eu comecei ali com 15, 16 anos a busca minha por eu mesma, e eu morava numa cidade que não tinha recurso, né, um terapeuta, não tinha, sabe, aquela abertura para o acompanhamento em si. E o que que eu fui encontrando? Na espiritualidade, algumas coisas que iam respondendo questões minhas de uma adolescente deprimida, em decorrência daquele ambiente familiar. Foi quando eu comecei a ter contato com as teorias mais, espiritualistas, que eu fui estudando um pouquinho mais, comecei a ter esse interesse, né, pelo desenvolvimento humano, e na época de escolher a profissão, fui para psicologia. Eu pensei: "Bom, acredito que vai ser uma área de formação que vai me ajudar muito a lidar com pessoas". Só que eu nunca abandonei essa curiosidade por buscar respostas, né. E claro, a gente tem que ter bastante atenção, né, para falar sobre a psicologia, porque a psicologia tem um conselho, o CRP é um conselho da psicologia que traz vários critérios onde nós não podemos misturar os assuntos. Então, psicologia é psicologia, a teoria espiritualista é uma outra questão, uma outra vertente, né, a gente tem a questão dos movimentos sistêmicos, que é uma outra vertente. Porém, eu me vejo como um ser humano que é ilimitado de possibilidades. Então, a psicologia é um dos conhecimentos que eu aplico com muita ética dentro do meu trabalho há 10 anos já formada, ou 10, 11 anos, mas eu não me limito também a aprender sobre outras coisas. E é sobre essas outras coisas que o nosso projeto aqui, ele traz, né, a visão. Então, vamos falar sobre diversos assuntos, sobre mundo da espiritualidade, das terapias alternativas, de repente com advogados que atuam nas áreas mais, com pessoas mesmo mais humanas, de conflitos, de orientações de modo geral. Então é uma jornada que eu fui desenvolvendo ao longo da vida, Renato, que foi me trazendo para o autoconhecimento. E eu não me coloco em caixas. Então eu acredito que se eu não firo, o bem-estar do outro, se eu não firo os valores do outro, nada me impede de fazer aquilo que eu acredito. Então, dentro de uma linha mais de autodesenvolvimento, fui buscando esses conhecimentos que vieram ao longo da vida e são com eles, assim, que eu consigo ter mais qualidade de vida e ajudar as pessoas, e sempre respeitando os limites de cada um. Existem pessoas que eu preciso focar apenas numa abordagem da psicologia, ok. Existem pessoas que dá para falar um pouquinho mais sobre a espiritualidade, sobre o despertar dessa essência interior. Falamos também, eu acredito que não é o que a gente fala, é como e como a gente aborda esse tema. Eu acredito muito nisso, sabe? E é importante falar sobre essa questão da formação. Eu sou formado, como a Aline disse, em psicologia, mas eu não atuo. Então, eu sou formado há 25 anos, mas eu não atuo no sentido de clinicar, eu não clinico. Então, nós hoje desenvolvemos o podcast, fazemos a parte de mentoria, fazemos a parte de treinamentos, né, mas com uma visão bem global. Então, existe ali a parte, também a base de conhecimento, porque o conhecimento está inerente, né, e daí tem essa distinção entre o psicólogo, que a Aline ali, enquanto profissional, é psicóloga, porque está ali frente ao CRP e tudo mais, e eu tenho a formação de psicologia. Então, a minha formação é psicologia, me pós-graduei depois em psicodrama, que é a união da psicologia com o teatro, que é bem bacana também essa vertente dentro da psicologia. Enveredei ali para a parte da fotografia, então atuo como fotografia, então conheço um pouco ali dos bastidores dessa questão da comunicação através da imagem, e os nossos workshops que ministramos, palestras, inclui tudo isso, um pouquinho do conhecimento do que a gente tem, e agregamos ao longo da nossa vida para poder trazer de melhor o processo de desenvolvimento para quem está ali com a gente, né, Aline? Sim, com certeza. E é sobre isso, né, essa busca ela é infinita. Então, a psicologia ela traz um olhar incrível, né, sobre o ser humano, sobre o desenvolvimento, principalmente quando a gente fala no estudo socio-histórico, né, você começa a entender a evolução das pessoas, dos movimentos sociais, dos transtornos emocionais ao longo da história. Isso é valiosíssimo. Porém, a psicologia ela é uma base fundamental para muitas outras coisas que surgiram depois, né. Eu fiz uma formação, uma pós-graduação em
psicologia transpessoal, que a gente une ali o conhecimento da psicologia com a espiritualidade. É uma formação que hoje o nosso conselho, ele considera como válida dentro dos viés da psicologia? Não necessariamente, ele não vai ser a quarta força da psicologia por enquanto, mas é um movimento social que já existe, essa questão da espiritualidade, dos movimentos espiritualistas. Então, eu como estudante do comportamento humano, não consigo desconsiderar essas vertentes. E como eu falei, é um mundo de infinitas possibilidades. Então, uma vez que você começa os estudos mais aprofundados, surgem novas interações, e ao longo da minha carreira eu fui fazendo várias formações nessa parte espiritualista, na parte empresarial também, que eu atuo, como o Renato falou, das consultorias, né, dos treinamentos, dos workshops. Então, dá para a gente abranger muita coisa, desde que a gente tenha a maturidade de entender em qual momento aplicar a percepção, que a gente fala com vários níveis de desenvolvimento de pessoa, né, Renato, durante um dia. Então, uma pessoa, às vezes, ela tem um nível de consciência A outra tem o B, a outra tem o C. A importância da gente ser uma pessoa que não se limita em relação ao conhecimento é que você consegue passar por vários tipos de comunicação de uma maneira leve, fluida, né? E como você falou, o estudo da psicologia, ele traz uma boa base para muita coisa. Um estudo não invalida a outra, assim como até dentro da psicologia a gente tem a briga das teorias, né? A psicanálise contra a comportamental, contra a junguiana. Não, uma teoria ela não invalida a outra, né? Quem sai recém-formado da faculdade fala, eu sou analista, eu sou psicanalista. Não, uma teoria complementa a outra, um movimento social complementa o outro. Sair um pouquinho dessa dualidade de que tem que escolher um lado, E os né? conhecimentos, eles são integrativos. Eu Com me formei em certeza. psicologia, Com mas eu certeza. uso no meu processo de fotografia os conhecimentos que eu tenho da psicologia e do teatro. Maravilha. Então, muitas coisas a gente consegue criar e juntar, porque assim, nasce um novo conhecimento quando você une outros tantos. Então, conhecimento eu acho que nunca é demais. Né? Sim. Sempre é integrativo e pode facilitar a nossa vida para a gente poder transitar com mais flexibilidade e facilidade. Por isso que assim, o nosso podcast, a nossa proposta é a gente trazer conteúdo sem lente do preconceito. É trazer aqui quem vai fazer o julgamento do que interessa, se conectou, não se conectou com o conteúdo, é você que está aí do outro lado. A gente vai trazer o conteúdo. Então assim, vamos trazer ali, como a Aline colocou, pessoal da terapia holística, pessoas que tenham nenhuma formação, mas que têm uma experiência de vida muito interessante e agregadora, porque a gente está falando de comportamento, às vezes, e a nossa ideia é plantar essa sementinha de transformação. Então, essa vivência, talvez, dessa pessoa que venha estar aqui com a gente, pode ser aquele detalhe que vai mudar e vai falar para vocês que estão aí do outro lado, poxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E é uma ideia que, de repente, a gente pode estar implementando na nossa vida, fazendo alguns detalhes que fazem diferença. Aline, você sabe que ao longo da minha vida, teve algumas pequenas dicas que fizeram diferença. Então, não foi um processo de formação, não foi um curso, foi alguém que chegou e deu um feedback. E esse feedback, a gente estava falando antes de começar sobre feedback, mas assim, é sobre isso. Às vezes, um pequeno feedback, uma pequena palavra pode transformar. E a nossa ideia, quando a gente trouxe esse podcast, foi exatamente isso, de tentar transformar. Se eu subi um degrau na minha vida, a Aline subiu um, você aí do outro lado subiu um, talvez daqui a algum tempo tenhamos uma sociedade melhor, sem guerra, sem briga, sem tanta conflito, né? Então, assim, a nossa ideia é essa. Talvez um pouco utópica, mas assim, se cada um fizer a sua parte, a gente chega lá.